Mega operação é lançada para reforçar o combate às queimadas no sul do Amazonas. E líder do governo Bolsonaro no Congresso vem ao estado conhecer a realidade sobre desmatamentos e incêndios florestais. Veja também, neste sábado é o dia D de intensificação vacinal. E tudo pronto para o Festival de Cirandas em Manacapuru, com transmissão ao vivo pela Rede Calderaro de Comunicação. O A Crítica na TV já começou. Olá, muito boa noite para você. Foi lançada hoje aqui em Manaus a Operação Curequetê para reforçar as ações de combate às queimadas do sul do Amazonas. Os trabalhos vão ser comandados pelo Exército e devem envolver cerca de 700 homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar e de órgãos ambientais do estado. A mega operação, que será levada ao sul do Amazonas, terá o auxílio de veículos especiais preparados para passar por áreas de difícil acesso. As viaturas foram apresentadas nesta sexta-feira. Entre os veículos, uma autobomba florestal que pode ser comandada por controle remoto e vai auxiliar no trabalho de combate às queimadas na região. Essa primeira fase foi uma fase teórica, agora nós vamos para a parte operacional, que é a parte de campo, é a mais difícil. E com os levantamentos de dados, nós já temos aí alguns focos que estão ainda queimando, mas a nossa equipe já está preparada. Nós vamos atuar com 22 bombeiros, temos 11 lá em Humaitá e nós estamos levando mais um carro aqui, uma picape e um ABF, que é justamente para dar o apoio total lá nessa parte de queimada. A operação, denominada Curuquetê, terá duas bases, uma em Humaitá, que será a principal, e a outra em Apuí, que ainda vai ser montada pelo Exército. Os veículos partem para o sul do Amazonas nas próximas horas. Homens da Polícia Civil e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar participam da operação. Serão 48 homens, 24 em cada município, atuando de forma repressiva no combate a esses crimes ambientais. Junto a toda essa dinâmica, nós fizemos um plano integrado, que está aqui conosco, justamente onde delineia todas as ações de todas as forças, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Defesa Civil, da Polícia Civil também, que estará também atuando para pegar essas concentrações desses crimes que estão ocorrendo, para ter uma situação mais rápida e eficaz e, logicamente, identificar os elementos causadores desses crimes, e dar logo uma resposta imediata para a sociedade. Todos os trabalhos da Operação Curuquetê serão coordenados pelo Exército Brasileiro por meio do decreto de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. Serão cerca de 700 homens envolvidos, dentre eles 500 brigadistas que foram treinados no sul do Amazonas. Nós não temos a expertise como tem a Defesa Civil, como tem o Corpo de Bombeiros. Então por isso que nós preparamos o nosso pessoal durante a semana. Nós especializamos 160 militares coordenados pelo Corpo de Bombeiros para trabalharem no combate a incêndio. Não é uma atividade do Exército fazer o combate a incêndio, é uma atividade rotineira e normal. Então nós temos que treinar, nós temos que nos especializar realmente para fazer essa atividade. Controlar a situação no sul do Amazonas é a prioridade dos órgãos ambientais e de comando e controle do Estado. Desde o início de julho, a região concentra os maiores focos de queimada e desmatamento. Mas, nas últimas 48 horas, já houve redução dessas ocorrências. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o estado saiu da 3ª para a 5ª posição no ranking das queimadas. Até agosto, o Amazonas figurava entre os 3 estados com os maiores focos de calor identificados pelos satélites do INPE, em especial o DETER, que é quem dá o alerta dos incêndios e qual que a gente tem monitorado também. E esses alertas indicavam que o Amazonas, em especial no sul do estado, onde 84% desses focos de calor se concentravam, estavam entre os terceiros. E 5 dos principais municípios dos municípios do Amazonas figuravam entre os 10 maiores focos de calor do Brasil. Só nessas operações a gente já reduziu drasticamente esse número. Nós vínhamos com focos de calor próximos de 7.500 focos no mês de agosto. A última
última análise que foram feitas, esses focos já caíram para 6.100, e isso só com as ações de divulgação de inteligência. A operação terá o apoio da Sala de Situação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que monitora o desmatamento e as queimadas por meio de tecnologia geoespacial. O órgão é quem coordena a operação junto com o Exército e está pronto para notificar quem for pego cometendo crimes ambientais. Já temos informação de inteligência proporcionada pela ABIN e pela Polícia Federal. Nós já temos informações de inteligência de todos os órgãos, da Polícia Militar, aqui também do Estado do Amazonas, do próprio IPAAM e outras forças que contribuem com várias informações. Agora é atuação de campo. Agora é atuação para repreender e autuar. Tem 3 autos de infração. O primeiro auto de infração é por queima, o segundo auto de infração é por desmatamento e o terceiro por recomposição florestal. Tá? Então é possível, e tem casos que os 3 podem acontecer. E aí, se forem efetivamente pegos, mas quem vai dizer isso são as autoridades policiais, podem até ser presos. E a líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, a deputada federal Joyce Hasselmann, veio hoje ao Amazonas para acompanhar a situação das queimadas no estado. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem as informações para a gente. Rosiane, inclusive, um sobrevoo fez parte da agenda da deputada nesta sexta-feira aqui na região, não é isso? Boa noite para você. Sim, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo no A Crítica na TV. Ela então fez esse sobrevoo que durou aí algumas horas pela floresta amazônica, na região de Tefé, ali mais especificamente, para acompanhar, como você disse, acompanhar de perto a situação das queimadas e do desmatamento aqui na região. Ela fez esse sobrevoo, inclusive, na companhia do vice-presidente do CODESE, o Romero Reis, o CODESE que é o Conselho de Desenvolvimento Estratégico Econômico de Manaus, e esse sobrevoo então foi para acompanhar de perto, mas principalmente, segundo a deputada federal Joyce Hasselmann, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, para mostrar que a Amazônia não está em chamas, como está sendo noticiado aí Brasil afora, né? Mas o que chama atenção realmente nesse sobrevoo é que a deputada federal, ela concentrou realmente esse sobrevoo na região de Tefé, que é uma região que fica distante cerca de 600 quilômetros do sul do Amazonas, que é a região mais preocupante aqui no Amazonas, municípios de Humaitá, por exemplo, e Apuí, que concentram os maiores focos de queimadas e também de desmatamento, ou seja, ela ficou bem distante daquele ponto que é o principal e o que é mais preocupante aqui no Amazonas com relação a essas queimadas e ao desmatamento. Inclusive, ela falou na entrevista coletiva, depois desse sobrevoo, ela fez esse sobrevoo durante o dia, agora à tarde ela concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas aqui em Manaus. Ela disse que não viu muitos focos de queimadas, que viu poucos incêndios e que ela viu muito verde, ou seja, realmente para tirar essa ideia de que aqui na Amazônia os incêndios realmente estavam tão alarmantes como tem sido noticiado na mídia, porque é esse o foco do governo, né? Tirar esse foco, mostrar que realmente a Amazônia não está em chamas, e foi esse o foco que ela quis realmente com essa viagem aqui ao Amazonas. Ela criticou duramente o que tem sido exposto na mídia, tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional. Salientou, inclusive, que a Amazônia é nossa, não do mundo, né? Como outros países e outros líderes internacionais querem dizer, né, aproveitando esse gancho aí do desmatamento. Mas vamos ouvir uma fala dela, do que ela disse durante essa coletiva de imprensa agora à tarde a respeito desse sobrevoo que ela fez agora à tarde na região de Tefé, aqui no Amazonas. A gente está fazendo uma coleta de informações, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto com os governos, quanto com a população, de imagens dos nossos órgãos de inteligência, para a gente fazer um mapeamento real, de fato, do que está acontecendo. De todos os dados que nós temos até agora, como eu disse na coletiva aqui um pouco mais cedo, do passado recente para agora, só mudou uma coisa: mudou o nome do presidente da República. Então, essa histeria, essa grita toda, é porque o governo é do governo Bolsonaro, e aí, fora do país, né, nos governos mais alinhados à centro-esquerda, há essa grita para todo mundo gritar: a Amazônia é nossa. Não, a Amazônia é brasileira, a Amazônia é do Brasil, e no nosso território, quem manda somos nós, e nós vamos cuidar do nosso território. É claro que a gente tem alguns problemas para resolver com incêndios criminosos, e para esse caso tem uma solução: é cadeia.
Pois é, Nayandra, a gente aproveitou também a vinda, né, da líder do governo Bolsonaro até aqui ao Amazonas para questionar também a respeito da situação dos escritórios do IBAMA, que foi anunciado, né, que vão fechar esses 2 escritórios, tanto em Humaitá quanto também em Parintins. E aí ela disse que não quis comentar a respeito da situação. Vamos ouvir o que ela disse também. Eu também não vou me pronunciar, é uma decisão administrativa do governo, então ninguém enfrenta ou discute uma decisão administrativa do governo. Há seus motivos para isso e as coisas serão, em seu devido momento, colocadas no lugar. Tá aí então o que disse a líder do governo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, nessa visita hoje aqui em Manaus. Ela que fez então esse sobrevoo na região de Tefé para acompanhar a situação das queimadas, também falando sobre essa questão do fechamento, né, dos escritórios do IBAMA aqui no interior. Agora, Nayandra, ela já embarcou de volta para Brasília. Vamos ver se dessa viagem que ela fez, né, surta algum efeito lá com o governo federal. Vamos ver, vamos seguir acompanhando essa situação que, pelo visto, ainda vai rolar por um bom tempo. Esse problema que, na verdade, é muito preocupante aqui na região, que é um problema de todos nós. Com certeza. Está chamando a atenção, viu, Rosiane? Inclusive, terça-feira vai vir uma comitiva aqui do ministro Onyx Lorenzoni para discutir justamente essa situação do desmatamento e das queimadas na região. É claro que a Crítica na TV vai estar de olho nisso, acompanhando e trazendo todas as informações. Muito obrigada, boa noite para você. Veja agora o resumo de notícias. O crime de abandono de incapaz cresceu 38% de janeiro a julho deste ano em Manaus. Nesse período, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 83 ocorrências. Os casos de abandono de incapaz são comuns, principalmente nos fins de semana, quando os pais ou responsáveis saem de casa para consumir bebidas alcoólicas e deixam a criança sozinha. Essas situações podem levar os infratores a 12 anos de prisão. 3 homens foram presos por furtarem cabos de cobre de uma empresa de telefonia. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos, de janeiro a agosto deste ano, já foram presas 44 pessoas em flagrante por furto de cabo de cobre. E os prejuízos com esses crimes já chegam a R$500 mil. E 1.087 policiais militares e 177 bombeiros tiveram a promoção assinada pelo governador Wilson Lima durante o programa Amazonas Presente em Tabatinga. De acordo com o governo, essa é a primeira vez que o ato ocorre fora da capital. Com a medida, mais de 50% da corporação já foi promovida no estado nos últimos 8 meses. A Rede Feminina de Combate ao Câncer promoveu hoje de manhã aqui em Manaus o primeiro pedágio solidário do ano. Cerca de 150 voluntários fizeram abordagens nos principais cruzamentos e semáforos da cidade. O objetivo da ação foi arrecadar recursos para manter as atividades de apoio aos pacientes com câncer no Amazonas, principalmente os que vêm do interior para tratamento aqui na capital. Entre as necessidades estão os custos com o transporte e a compra de materiais de higiene. A organização é uma das parceiras da Fundação Centro de Controle e Oncologia do Estado e o valor que for arrecadado nesse pedágio vai ser divulgado na mídia e nas redes sociais. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque cerca de 600 audiências de conciliação foram feitas hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho. A ação quer alcançar o maior número possível de acordos entre empresas e empregados. É a primeira vez que essa meta é colocada em ação no país. São processos que estão ainda na fase de conhecimento, não tem sentença, né, publicada, nada, nem é a primeira tentativa de conciliação. E é um dia realmente inédito, porque este é o único tribunal que criou um dia regional específico para conciliar. A ação iniciou por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira nos tribunais regionais do trabalho do Amazonas e de Roraima. Ao todo, cerca de 600 casos foram atendidos. O grande objetivo desta ação é acelerar a conciliação entre empresa e empregado. Ao mesmo tempo em que as partes envolvidas solucionam o seu litígio de forma mais rápida e célere, porque não terá recurso, o acordo é irrecorrível e, portanto, a execução, a cobrança e o pagamento é imediato.
o tribunal, por sua vez, alcança a meta e, com isso, também alcança a verba para poder desenvolver suas ações e projetos. Para este advogado, ações como essa são importantes para que a conciliação em causas trabalhistas sejam mais rápidas. Quando a gente tem o resultado bom para as duas partes, foi feito um acordo, ou seja, cada parte cede um pouquinho, mas no final as duas ganham. A gente entende que a conciliação é o caminho para que seja dada uma justiça célere e que diminua a questão dos entreveros sociais que tem nessa disputa entre patrão e empregado. E desde a última segunda-feira, interrupções no fornecimento de energia elétrica em Parintins têm causado transtornos e revolta à população. O racionamento está sendo feito em forma de rodízio e o uso de velas voltou a ser comum nos últimos dias em Parintins. Eu não aguento mais isso não, todo dia agora, eles nem avisam, nem falam nada, que a gente nem sabe o motivo disso. Em nota, a Amazonas Energia informou que precisou fazer desligamentos para alívio de carga nos grupos geradores. De acordo com a empresa, técnicos já consertaram as máquinas da usina. A nota pede ainda que durante esse período de altas temperaturas, a população use energia elétrica de forma consciente, evitando desperdício e reduzindo o consumo. A nota revoltou esse advogado. Ele relata que o problema acontece há vários anos neste período e que não há planejamento ou interesse da empresa em resolvê-lo. É uma situação muito difícil. Você imagina pessoas que têm crianças em casa, pessoas com problema de saúde, não é? Comerciantes. Imagina o prejuízo que essas pessoas têm por essa irresponsabilidade da companhia de energia. Porque eles sabem, todo mundo sabe, que mês de agosto é o mês mais quente do ano na região amazônica, não é? E eles trabalham no limite da capacidade. Ora, se mês de agosto é o mês mais quente, lógico que esse limite vai estourar. E a companhia de energia não consegue verificar isso, né? Se o poder público, se o Ministério Público não agir, a sociedade tem que tomar uma providência legal e a justiça com a companhia de energia, porque isso é um absurdo. Localizada no centro da cidade, a termoelétrica de Parintins foi privatizada desde o primeiro semestre deste ano. Enquanto o problema não é solucionado, João Cabral espera que o racionamento na ilha não chegue na mesma situação dos apagões ocorridos este ano nos municípios de Iranduba e Manacapuru. Não tem energia de reserva, não é? Não tem peça de reposição aqui. Talvez não piore muito porque está acabando o mês de agosto, né? E aí vai começar um pouco de chuva aqui, a temperatura vai cair e vai minimizar isso, né? Mas não é pela capacidade de solução que a companhia de energia está buscando, é pela própria natureza, pelo próprio tempo, né? Tomara que isso aconteça, tomara que não piore a situação. Através das redes sociais, moradores já organizam um manifesto. Ontem nós tivemos racionamento pela parte da tarde e todos esses dias nós estamos tendo racionamento em todas as noites, um revezamento de 1 hora em cada bairro da cidade, e isso acaba prejudicando toda a população, porque não é somente a falta de energia elétrica e a danificação de aparelhos elétricos, eletrônicos das pessoas de Parintins e também o comércio que acaba sendo afetado, né? Depois de um rápido intervalo, a gente traz os detalhes sobre o dia D da semana de intensificação vacinal. Já é amanhã, neste sábado, é bom ficar atento. Agora são 8h06, a Crítica na TV volta já.